A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Amém? Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que até um cego foi capaz de ver. Até um cego foi capaz de ver. O que até um cego é capaz de ver? Essa palavra é para você que só tem visto a adversidade. Essa palavra é para você que não tem visto solução para o seu problema. Essa palavra é para você que está angustiado, aflito. Veja o que até um cego foi capaz de enxergar. O que até um cego é capaz de enxergar? Essa história, ela se passa na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó havia um cego, mendigo, que na beira do caminho estava sempre pedindo esmolas. Até o dia em que Jesus, com a sua multidão, passou. E ele, que era cego, mas não era surdo, ouviu o barulho da multidão. E ao saber que era Jesus que passava, ele então gritou: "Tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi." As pessoas pediram para ele calar-se, mas aí ele gritava ainda mais, até que Jesus para a multidão e manda chamar o cego. E o cego, então, ao ouvir que Jesus o chamava, ele deixa a sua capa e vai ao encontro do Senhor Jesus. E Jesus diz a ele: "O que você quer que eu te faça?" Ele diz: "Que eu torne a ver." E Jesus diz: "A tua fé te salvou." E ele é imediatamente curado e passa a seguir Jesus estrada afora. Que visão tinha esse cego? Apesar de cego, ele conseguiu enxergar. E a primeira coisa que ele conseguiu enxergar, antes de ter a sua visão restaurada pelo Senhor Jesus, foi a visão da sua necessidade. Ele tinha um grande problema, ele era cego. Você imagina uma pessoa cega? Que dificuldade essa pessoa tem, que angústia. Ela não pode ver a luz do sol, não pode ver os pássaros cantando, não pode ver essa maravilha que é a natureza. Olha que lugar lindo, o lugar onde nós estamos. Mas o cego não é capaz de ver. Então, o cego tem um grande problema. E aquele cego, ele sabia do seu problema. Ele se reconhecia como cego. Ele sabia também que ele tinha uma única alternativa. Até então, ficar na beira do caminho pedindo esmolas, se ele quisesse sobreviver. Olha que luta, olha que vida difícil tinha aquele cego. Grande era a sua necessidade e ele reconhecia isso. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós também temos que reconhecer que nós temos um problema. Às vezes, nós falamos: "Não, eu não tenho problema." Nós temos problemas, nós temos muitas necessidades. E é interessante observar que ele admitiu que era cego. Você pode não ser cego fisicamente, mas há muitos que são cegos espiritualmente falando. Porque a palavra de Deus diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não enxerguem. Cegou o entendimento? Que entendimento? O entendimento que Deus existe, de que Deus é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Sabemos que há um Deus maravilhoso, um Deus magnífico, mas muitas pessoas não admitem. Por quê? Porque são espiritualmente cegas, cegas pelo inimigo. E essa palavra para você, que só consegue enxergar problemas, adversidades na sua vida, não vê horizontes, não vê solução.
enxergue o seu problema. Vê a sua adversidade. Aquele cego admitiu o seu problema. Ele era cego, ele era mendigo. Eu não sei que problema você está vivenciando. Mas saiba que você tem uma grande necessidade. Mas o que aquele cego conseguiu enxergar? A segunda coisa que aquele cego conseguiu enxergar, mesmo antes da sua visão ter sido restaurada, foi que Jesus estava próximo dele. Ele não podia ver Jesus, mas ele pôde ouvir o barulho da multidão que seguia Jesus, e ele pôde reconhecer que Jesus estava perto dele. Ele não apenas viu a sua necessidade, mas ele viu que Jesus, o único capaz de dar a ele a cura, o único capaz de resolver o seu problema, estava próximo, estava se aproximando, estava perto dele, porque ele ouviu o barulho da multidão. É isso que ele conseguiu enxergar, que Jesus estava próximo dele. A Bíblia fala que perto está o Senhor. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O próprio Deus vai dizer: eu habito no alto e santo lugar, mas habito junto ao contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito contrito e o espírito abatido. O Senhor está passando. A Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. E essa foi a visão que aquele cego teve. A visão de que Jesus estava perto e de que Jesus podia solucionar o seu problema. Afinal de contas, ele ouviu falar desse Jesus que acalmava a tempestade, desse Jesus que ressuscitava mortos, que curava paralíticos. E ele falou: se Jesus purifica o leproso, se Jesus anda sobre o mar, ele pode me curar. E ele está perto. Essa foi a visão que ele teve. E essa é a visão que você tem que ter também. Qual é a visão que você deve ter, meu amado irmão, minha amada irmã? Não apenas enxergue os seus problemas, as suas necessidades, as suas aflições. É certo que você tem travado uma luta muito grande. Mas o seu problema não é maior do que o problema daquele cego. Porque você tem valor. E saiba de uma coisa: se você está aflito, angustiado, ansioso, preocupado, saiba que Jesus está perto de você. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus indiferente, nós temos um Deus presente. Por isso é que Jesus, ele é chamado de Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. O que aquele cego pôde enxergar antes de ter a sua visão restaurada? Ele pôde enxergar, ele pôde ver que havia para ele uma oportunidade de cura. Ele pôde enxergar, ele pôde ver que Jesus poderia solucionar o seu problema, e aquela era a sua oportunidade. Ele ficava ali à beira do caminho, pedindo esmolas. Grande era a sua dificuldade, mas ele sabia que Jesus estava passando. E aquela era a oportunidade para ele. Oportunidade para quê? Para que Jesus ouvisse a sua voz, para que Jesus atendesse o seu clamor, para que Jesus solucionasse o seu problema. E ele pensou: talvez eu não tenha outra oportunidade, essa é a minha oportunidade. É essa a visão que ele teve. A visão de que ele tinha que aproveitar a sua oportunidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: aproveitai as oportunidades. O autor de Hebreus diz: hoje, se ouvides a vossa voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram em Meribá. Jesus está te dando uma oportunidade única para você ser curado, para você ser restaurado, para que os seus problemas sejam resolvidos. Aproveite essa oportunidade. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós temos a oportunidade de achá-lo.
Essa é a nossa oportunidade. O próprio profeta Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E também diz: buscai a Deus e vivei. Essa é a nossa oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para mais tarde o que você tem que fazer agora. E o que você tem que fazer agora? O que diz o salmista? Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. E diz também: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurados aqueles que nele refugiam. Irmão, veja que Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de sair da tua angústia, da tua dor, uma oportunidade de ter os seus problemas resolvidos. Foi o que aquele cego conseguiu enxergar. O que aquele cego conseguiu enxergar? O que ele conseguiu enxergar antes de ter a sua visão restaurada? Ele pôde enxergar que ele tinha que deixar tudo para se encontrar com Jesus. Diz a palavra de Deus que as pessoas pediram para ele se calar e ele não se calou. Pelo contrário, ele continuou gritando mais ainda: tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. Essa foi a visão dele. Ele sabia que só Jesus podia curá-lo. E por isso ele não desistiu. E essa é a visão que você tem que ter. Você não pode desistir. Você tem um sonho, você tem um projeto, você está com um problema, você quer que esse problema seja resolvido, então clame ao Senhor. A palavra de Deus diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que não sabes. Deus está dizendo para você: continue clamando, mesmo que as pessoas peçam para você se silenciar. Olha o que as pessoas falaram pro cego: fica quieto, cala a boca, pare de gritar, não incomode o mestre. E muitas vezes, quando alguém diz para nós nos calarmos, e aí a gente desiste do nosso sonho, muitas pessoas têm dito para nós: desista, já é tarde demais. Nunca é tarde para você realizar os seus sonhos. Nunca é tarde quando há um Jesus que passa. Nunca é tarde quando há um Jesus que soluciona os nossos problemas. E por isso aquele cego clamou: tenha misericórdia. E é isso que você tem que fazer: tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. E Deus vai ter misericórdia de você. Quando as pessoas disserem para você: não há solução para o seu problema, aí que você tem que clamar mais, aí que você tem que gritar mais, para que Jesus te atenda, para que Deus lá do alto veja você, veja o seu problema e te atenda. O que aquele cego foi capaz de enxergar? Ele foi capaz de enxergar que Jesus o amava. Ele pôde enxergar que Jesus o estava chamando. Alguém disse para ele: ele te chama. E é isso que você tem que enxergar: Jesus está te chamando. Há um hino que diz assim: manso e suave, Jesus está te chamando. Vem, pecador, vem já. Jesus está te chamando, meu amado irmão, chamando para você ter vida, mesmo estando você morto em seus delitos e pecados. Jesus está te chamando para você ter esperança, mesmo que você tenha caído no desespero. Jesus está te chamando para você ter uma visão, mesmo que você não consiga enxergar a solução para o seu problema. Jesus está te chamando para te abençoar. Ele te chama. Essa é a visão que você tem que ter, uma visão de um Deus que nos chama. Mateus estava sentado naquela coletoria, cobrando impostos, e Jesus o chamou. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Zaqueu estava em cima da árvore porque queria ver Jesus passar. E ele viu Jesus de longe naquela árvore, até o momento em que Jesus
olha para ele, e ele está em cima daquela árvore, e Jesus disse para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. E diz a palavra de Deus que Zaqueu desceu a toda pressa para se encontrar com Jesus. Desça do teu pedestal e vá ao encontro de Jesus. Quando aquele cego ouviu aquela voz, ele te chama, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele deixou tudo para receber a bênção. Jesus te chama. O que tem te prendido? Diz a palavra de Deus que aquele cego deixou a sua capa. Às vezes nós temos que deixar a capa do orgulho. Às vezes nós temos que deixar a capa do pecado, a capa da mentira, a capa da hipocrisia, a capa da arrogância, para seguir a Jesus. Porque muitas vezes, quando Jesus nos chama, quando você ouve a poderosa palavra de Deus, você até sabe que Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Você sabe que Jesus é a solução para os seus problemas, mas muitas vezes aquele orgulho de ter nascido numa religião e ter que morrer nessa religião, esse orgulho de falar o que os meus amigos vão pensar se eu aceitar Jesus, se eu atender esse chamado. Deixa tudo para seguir Jesus, deixa a sua capa. Aquele cego deixou a capa, era o que ele tinha para abrigar do frio. Mas ele não precisava mais da capa, porque Jesus é o sol da justiça, é aquele que aquece os nossos corações frios. E ele deixou tudo e foi ao encontro de Jesus. Deixa tudo para seguir Jesus. Foi o que aquele cego foi capaz de enxergar. E finalmente, o que aquele cego foi capaz de enxergar? Ele foi capaz de enxergar a glória de Deus. Quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. E Jesus vai dizer para ele: que assim seja, faça-se conforme a tua fé. Depois diz: a tua fé te salvou. O que ele foi capaz de enxergar? Foi capaz de enxergar o poder de Deus para curá-lo. O profeta Sofonias diz assim: o Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus que salva, Senhor Deus que renova a sua alegria, Senhor Deus que te enche de amor. O Senhor está no meio de nós. E Jesus está dizendo para você: o que você quer que eu te faça? Um dia, Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria e Deus deu a ele. Um dia o profeta Elias disse ao seu sucessor Eliseu: o que você quer? O profeta Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo e ele recebeu. O Salmo 2 diz assim: pede-me e darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. O que você quer que Deus te faça? Aquele cego quis ver. O que você quer ver? Você quer ver o seu problema solucionado? Você quer ver o seu sonho concretizado? Qual é o seu problema? A pandemia? O desemprego? O problema familiar? Problema com o filho? Problema com o marido? Conte para Jesus. Ele está esperando você falar. Qual é o seu sonho? Cursar uma faculdade? Ver o seu filho bem encaminhado? Estar firme na igreja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Conte para Jesus. Qual era o projeto daquele cego? Ser curado. Lógico. E Jesus o curou. E Jesus vai dizer para ele: a tua fé te salvou. Sim, ele não podia enxergar com os olhos, mas ele enxergou com os olhos do coração, com os olhos da fé. E é isso que nós temos que enxergar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Crês e verás a glória de Deus.
É isso que falta para você. Enxergar com os olhos da fé. Porque muitas vezes você fala assim, como é que eu posso crer em Deus? Eu nunca vi Deus. Mas você pode ver as suas maravilhas, você pode ver que os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as suas obras, você pode ver as obras do Senhor em cada lugar. E você pode ver o quanto Ele é bom. O vírus também, você nunca viu ele, mas você sabe que ele existe pelo mal que ele está fazendo. Mas Deus não faz mal, Deus faz bem. Você não pode ver o vírus, mas ele faz muito mal. Mas você não pode ver Deus com os olhos da carne, mas você pode ver Deus com os olhos da fé, através das grandes obras que Ele mostrou através da natureza, através da sua bondade, da sua misericórdia, através do seu Filho, que demonstrou um grande amor por você, morrendo na cruz do Calvário. É isso que você tem que enxergar. E aquele cego foi curado, ele pôde ver a glória de Deus, e diz a palavra de Deus, para nós encerrarmos, que ele sai seguindo Jesus estrada afora. Sim. Depois de ser curado, o que ele fez? Deixou Jesus. Agora eu recebi a bênção, eu não vou mais seguir esse Jesus. Não. Ele falou, Jesus é o único caminho. Eu que antes estava na beira do caminho pedindo esmola, agora eu posso ver e eu vou seguir Jesus até o final da minha vida. E é isso que você tem que enxergar. Essa palavra para você que não tem um caminho, não tem uma direção, que está como aquele cego à beira do caminho, sem enxergar bênção, sem enxergar solução para o seu problema, e está vivendo às vezes de esmolas, as esmolas do mundo. Deixa as esmolas do mundo, deixa a capa do mundo e siga esse Jesus, estrada afora, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque aquele que segue Jesus, segue para a vida eterna. Um dia, Jesus, que estava fazendo um discurso duro, diz a palavra de Deus que por causa desse discurso, muitos o abandonaram, dizendo, duro esse discurso de ouvir. Aí Jesus vira-se para os apóstolos e diz, vocês também vão me abandonar? E aí Pedro diz o seguinte, Senhor, para que iremos? É tu que tens as palavras de vida eterna e temos crido que tu és o Filho de Deus. Por isso eles seguiram Jesus até o fim. E é isso que você tem que fazer. Essa visão que você tem que ver, a visão de que você tem que seguir Jesus estrada afora. O caminho é apertado, poucos se acertam por esse caminho, o caminho é longo, mas ele vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Seguir Jesus é o maior projeto de vida que o homem pode ter. Foi isso que aquele cego pôde enxergar. E que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa ter essa magnífica visão, a visão da glória de Deus. Você quer ver o que o cego viu? Você quer ver a bênção na sua vida? Então, enxergue o que até um cego é capaz de ver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?